Olá, eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos para a nossa aula? Temos aí a aula de número 5, objeto de conhecimento, caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura digital. E o detalhamento são os gêneros digitais de imprensa, blogs, vlogs, jornais digitais, hipertextos e hipermídias. Vamos seguir agora para a nossa aula. Muito bem, turmas. Então, hoje nós vamos estudar sobre os gêneros digitais. E é claro que os gêneros digitais são vários, né? Então, nós vamos começar com os jornais digitais. Vamos conhecer aí uma página, né, que vai mostrar para vocês como é que se configura um jornal digital. Então, como vocês estão vendo, temos aí o Jornal do Comércio e na parte superior do jornal vem aí os ícones, né, que estão colocadas as informações sobre economia, sobre política, sobre o Amazonas, sobre o mundo, né? Os artigos, as colunas e demais informações, né, de interesse do jornal e também para a população ter acesso. Então, vocês estão vendo que o jornal, tanto quanto ele era impresso, né, quando ele era escrito, ele tinha todas essas informações também, né? Inclusive as imagens, né? Os textos, colocando os subtítulos, né, da informação que o leitor vai ter acesso, né, para saber do que se trata aquele assunto. E, da mesma forma, o jornal digital ele também vai ser composto por esses elementos, tanto por imagens como textos, né? Então, nós temos uma linguagem mista aí, uma linguagem verbal e não verbal. E também pode haver de ter vídeos, né? Dependendo da notícia que se quer informar, pode haver ali, né, num dos ícones do jornal, o acesso a um vídeo, né, de um acontecimento. Já que o jornal ele vai estar publicando informações, notícias, né, reportagens e várias outras informações de interesse do público. Então, dessa forma, né, como vocês estão vendo, vai ter lá um link lá na internet, você vai fazer a pesquisa e você vai entrar no site desse jornal. E aí você vai fazer a sua pesquisa daquele assunto que você quer ver, daquele dia, né, os acontecimentos, ou outros assuntos de seu interesse, que no caso o leitor, né? Então, esse é um exemplo de um jornal digital. Então, claro, existem vários outros jornais, né, que você pode ter acesso, e você vai clicar lá no link dele, pesquisar na internet e vai ter acesso a essas informações, certo? Então, seguindo, nós vamos olhar agora o blog, né? O blog também ele é um site de informações, só que o blog ele já não tem tanta formalidade quanto o jornal, né? Um jornal de informações de interesse do público, né? Então, o blog, ele também vai ter imagem, ele vai ter palavras, né? Sendo que o blog, ele vai ter também aí, ó, vocês podem observar que tem bastante propagandas, né? Que são justamente os patrocinadores desse blog. Mas ele vai ter também várias outras informações importantes, né? Dependendo aí do seu público, vamos ter imagens, vamos ter desenhos, né? Podemos ter vídeos também. E aí você observa que eu estou passando aqui para vocês e vai estar tendo aí a imagem e o título da informação, né, que se quer passar. Então, nós temos informações que acontecem no dia a dia e temos também informações que têm a ver mais com uma descontração, né? Podemos ter também com questões de entretenimento, não é como vocês estão observando, olha. Então, nós vamos ter tanto informações formais, notícias que acontecem no dia a dia e também outros tipos de informações
que estejam relacionados ao interesse desse blog, certo? Então, ele tem uma característica muito parecida com o do jornal, porém, ele vai ter informações mais descontraídas, digamos assim, não é? E também tem muita propaganda aqui nesse blog. Certo, turmas? Então, dentro desses jornais digitais, tanto o jornal digital quanto o blog, ele vai ter os hiperlinks que estão dentro desses sites. Então, esses hiperlinks, gente, você vai acessando ele, certo? E aí ele vai dando acesso a outras páginas, ele vai abrindo outras páginas, outros arquivos, né, que estão colocados ali naquele site. Então, você pode, né, utilizar esses links, colocando numa pasta de trabalho, né, no seu navegador, e aí você pode ter acesso a esses links para acessar outros aplicativos que sejam de seu interesse. Então, você pode guardar esses links no seu computador, quando você está lá pesquisando. Existe um íconezinho no lado do lado direito do seu computador. Você pode ir adicionando lá no seu histórico essas páginas de pesquisa, né, que você pode ter acesso em qualquer momento. E também a questão da hipermídia, ela é o quê? Uma mídia de leitura não linear. O que significa isso? Significa que quando você vai acessar esses links que estão nessas hipermídias, você vai tendo acesso a imagens, ações, texto e vídeo de forma não linear, ou seja, elas estão em várias dimensões, em várias ordens, né, que não são linear, como no caso do jornal. O jornal impresso, você vai ter apenas um tipo de linearidade, né? Quando você vai para a multimídia, para a hipermídia, você vai acessando os links e ele vai dando acesso a todos esses tipos de imagens, de sons, texto, vídeo, que vão estar colocados ali para você ir acessando. Conforme você vai fazendo a leitura do texto, você pode ir clicando nesses links e ele vai abrindo, né, outras páginas para você ter acesso a outras informações que não estão na página principal. Então, você vai clicando nele, vai abrindo outras páginas e dando acesso a essas outras mídias. No caso, o som é uma forma de mídia, o vídeo é uma forma de mídia, o texto é uma mídia, e as imagens que você está acessando também é uma mídia. Por isso que a gente chama de multimídia, porque são várias mídias juntas, que você pode ter acesso no seu plano de leitura. Quando você vai acessar esse texto, você vai ter essas possibilidades de acessar essas outras mídias, certo? E dentro dessas mídias também, a gente pode encontrar uma coisa chamada engajamento. O que vem ser o engajamento? É a participação ativa, né, de um indivíduo. Ele vai estar ali acessando essas mídias, e aí ele vai estar tendo um envolvimento, uma dedicação naquela página. E aí, esse engajamento ele pode também estar relacionado à afetividade, à satisfação e à motivação que o indivíduo tem ao acessar essas mídias. Então, sendo do interesse do indivíduo, ele vai acessar aquilo que ele gosta, aquilo que ele se identifica, né? Então, ele vai acessar, por exemplo, páginas mais de blogs, né, em vez dos jornais formais, né? Ele vai acessar tipos de vídeos que ele gosta mais. Então, isso são coisas do seu interesse. E ele vai ter esse engajamento, que inclusive hoje, na internet, por exemplo, quando você assiste um determinado assunto de um vídeo, o próprio YouTube já joga para você outros vídeos que daquele mesmo assunto. Então, você já fica, né, tendo um acesso, aliás, fica disponível para você vários vídeos com aquele mesmo tema, né? Então, isso aí, claro, é utilizada ali uma inteligência artificial, né, para
colocar para você assuntos, coisas que são de seu interesse. Então, essa é uma forma de você acessar. Quando você não tem esse engajamento na questão dos vídeos, mas que você pode acessar outros blogs, outros vlogs também, que o vlog também é um tipo de canal digital, em que, no caso do vlog, ele vai ter a predominância de vídeos, né? Não só a questão da imagem e texto, mas sim vídeos mesmo. Então, essa é a predominância do que acontece lá nos vlogs, certo? Então, aqui nós temos o primeiro link acessado que a gente apresentou para vocês, foi o jornal digital, né, em que ele tem a sua configuração própria, né, muito parecida com o jornal impresso. Só que aí, no caso, como é um jornal digital, ele vai te dar a possibilidade de acessar mais imagens, mais vídeos, mais informações, né, de forma digital, em que você vai ter acesso ou pelo seu computador ou pelo seu celular. No segundo link que nós aprendemos, nós mostramos para vocês como é que é um blog. Ele parece, né, tem algumas características parecidas com o do jornal digital, porém, ele vai ter assuntos mais descontraídos, né? Assuntos mais que têm a ver com entretenimento. E aí, qual é a finalidade? Qual seria a finalidade desses dois tipos de suporte de comunicação? O jornal digital e o blog. Qual seria a finalidade de cada um deles, né? Porque cada um desses jornais, eles têm um fim. Para que ele serve, né? Então, o jornal digital, ele surgiu como um reprodutor de conteúdo, né, publicado em papel, como todos nós conhecemos, para ampliar o potencial do jornalismo impresso. Então, você via aí, né, as pessoas compravam esses jornais, praticamente todo dia saía uma impressão, né, e dentro desse jornal vinha várias páginas, não é? E cada página tem ali as informações do dia, os acontecimentos, né, as notícias, os fatos que ocorreram, e nas demais páginas viriam aí as descontrações, né, outros tipos de informações que é de interesse da população, né, propagandas, assunto de entretenimento, viagem, e dentre tantas outras, né. E aí, com a evolução da tecnologia, o que aconteceu? Agora nós podemos ter o jornal digital, né? Que, inclusive, o jornal digital, ele permite a participação do público. De que forma? Lá no ícone do jornal digital, você pode acessar lá no finalzinho, tem uma parte lá do leitor que ele pode emitir a sua opinião a respeito de um determinado assunto. Então, isso é uma evolução em relação ao jornal impresso, porque nós não tínhamos essa possibilidade de emitir uma opinião a respeito de um determinado assunto, ou até mesmo fazer uma reclamação. Então, nos jornais digitais, há essa possibilidade, né, de uma interação do leitor com o jornal. E aí, qual é a finalidade do blog? O blog também é importante? Qual a importância do blog? Qual é a finalidade do blog? Então, ele é um sistema estruturado de forma diferente, né, que um portal de notícias tradicional. Em geral, o blog é uma página atualizada de conteúdos de forma frequente. Então, aqui o blog ele é atualizado frequentemente, e aí a pessoa, né, que administra o blog, ele vai ter que colocar lá as informações todas atualizadas todos os dias. Não que isso não aconteça no jornal. O jornal também tem o jornal tradicional, ele também tem esse propósito. Até porque o jornal digital ele tem que noticiar as informações que acontecem no dia a dia, né? Os fatos que ocorrem, ele tem que publicar, né? Isso está garantido em lei, né? Tudo aquilo que acontece na nação é necessário que os jornais publiquem, porque o cidadão tem direito à informação, seja ela de que forma for, seja que tipo de fato for que ocorra na sociedade, todos os indivíduos têm direito à
a informação. Então, como é um direito, está previsto em lei, os jornais eles têm que publicar o que acontece na nação. Então, seguindo aí o raciocínio semelhante, a evolução dos processos comunicativos digitais criou o vlog, que é uma espécie de blog em que os conteúdos são compartilhados utilizando a linguagem do vídeo. Então, observe que o vlog ele é parecido com o blog, porém, o que predomina nele são os vídeos. Então, o administrador do vlog ele vai ter que criar vídeos constantemente para colocar, para serem publicados. Certo? Então, essa é uma das diferenças do blog para o vlog. Então, o que são os conteúdos digitais? É qualquer tipo de informação produzida para circular utilizando ferramentas digitais conectadas à internet, ou não. Então, nós temos aí, olha, os vídeos, né, que são produzidos e são colocados tanto nos jornais, quanto nos blogs, quanto nos vlogs. Os vlogs, como falei para vocês, há uma predominância dos vídeos, ou seja, lá na página principal do vlog, os vídeos vão estar em primeiro plano, né? Sendo que no jornal digital e no blog, ele já vai estar mais de forma secundária. E aí nós temos também os áudios, é um tipo de mídia, né? No caso de uma entrevista, né, que for somente em forma de áudio, que não tenha a imagem, também é uma forma de publicação, né? Imagens, jogos, livros e tantas outras informações que vão estar colocadas, né, nas mídias, nas páginas digitais, né? Então, a gente pode considerar esses elementos como sendo conteúdo digital. O vídeo, áudio, imagens, jogos, livros, entre outros. Esses são alguns exemplos para vocês, certo? Seguindo, nós temos o que agora? Os textos digitais. Os textos digitais, como já aprendemos, tudo é texto. Portanto, todo conteúdo digital pode ser assim entendido, por explorarem ao máximo as possibilidades de combinações que a web possibilita. Os textos digitais são costumeiramente multimodais. Por que eles são multimodais? Porque, no caso, os textos digitais eles estão nos jornais, eles estão nos blogs, nos vlogs e em páginas de pessoas particulares, né? Por exemplo, se você quiser criar uma página na internet para você publicar informações, por exemplo, de literatura, ou de história, ou daquilo que é de seu interesse, as pessoas vão ter acesso a esse site e lá vão estar colocadas as informações no texto, né, em forma de texto. Dentro desse texto, terão os links, as palavrinhas vão estar destacadas no texto, ou de cor azul, geralmente é na cor azul que eles colocam, e aí você vai clicando nesses textos, nessas palavras, que elas vão abrir uma outra página para que você possa ter informação além da que está sendo colocada ali na página principal, né? Então, esse item, essas palavras que ficam destacadas dentro do texto, é para que você tenha acesso a outras informações, ou imagens, ou vídeos, né? Ou significado de palavras, ou um contexto histórico do que aquela palavra significa. Então, por isso que o texto digital ele é chamado de multimodal, porque justamente ele vai estar dando essas possibilidades do leitor, quando ele acessar esse texto, né, na internet, ele vai ter as possibilidades de fazer outras leituras que estão ali relacionadas ao texto principal. Vamos seguir, então. Os textos multimodais, eles são constituídos por combinação de recursos de escrita. Por exemplo, a fonte, a tipografia, o som, que são palavras faladas, ou pode ser músicas, as imagens, que pode ser desenhos, pode ser fotos reais, pode ser
qualquer outra imagem que remeta ao assunto que está sendo tratado. Por exemplo, os textos de história, por exemplo, eles vão ter muitas imagens antigas, ou imagens que vão remeter àquele fato histórico, aquele processo histórico que aconteceu, certo? E, além disso, nós vamos ter gestos também, movimentos, expressões faciais, entre outras formas, né, em que vai estar comunicando algo. Então, por exemplo, hoje nós temos poesias animadas, em que, quando você vai acessar essa poesia, ela vai dar movimento, vai dar ação naquele tipo de poesia. Então, isso é uma evolução, né, provocada pelas mudanças, né, que aconteceram nesse processo de colocar as coisas tudo na internet, não é? Então, como a informática ela permite essa forma de mudar as coisas e de fazer movimentos, principalmente, então, uma fotografia, você pode fazer uma fotografia animada, você pode fazer um desenho animado, você pode fazer as poesias em movimento, né? Então, isso tudo só é possível devido à evolução, né, da informática. E então, esses textos multimodais, você pode ter acesso, principalmente lá na Wikipédia, né? Quem tem acesso à internet, que faz pesquisas, também é bastante interessante vocês acessarem a Wikipédia, porque ela promove esse tipo de leitura animada, né? Um tipo de leitura multimodal, que você vai acessando a página e você vai tendo várias outras informações que estão colocadas ali naquele texto. Além disso, você pode também colaborar com esse texto de produção coletiva. Então, por exemplo, você acessa lá no Wikipédia e você pode acrescentar uma informação a respeito de um assunto que é de seu interesse, né? Que você pesquisa, que você tem uma informação nova. Você pode acrescentar lá no Wikipédia. Então, o Wikipédia permite que você seja um colaborador, né, com as informações que estão colocadas ali. É claro que você tem que colocar a fonte de onde você tirou, como você pesquisou, para poder ter uma validade, não de acadêmica, mas de você ter a veracidade naquilo que você está colocando, né? De que seja uma informação verdadeira. E aí nós temos um exemplo, né? Interpretando aí um meme. O texto digital, ele é o quê? Multimodal. Então, ele vai ter o quê? A associação de imagens e palavras, né? Então, aqui vocês podem observar que é uma fotografia, né, lá do cais, né, eu acho que é do cais de Manaus, da orla de Manaus, né, comemora aí a cheia recorde. Nunca vai à orla de Manaus, mas comemora a cheia recorde. Enfim, a hipocrisia. Ou seja, isso aqui é um meme, né, que está fazendo uma crítica àquelas pessoas que fazem, digamos assim, fica fazendo uma comemoração a respeito da cheia, né, que teve, acho que foi ano passado, que teve uma cheia muito grande. Aliás, foi a seca, né, que foi grande. Aqui está falando da cheia, né? Então, tipo, a pessoa critica, mas nunca foi lá para ver realmente como é que acontece isso. Por que acontece, como que as pessoas que estão ali na orla, como é que elas conseguem olhar para esse tipo de acontecimento, né? Já que é cheia, a gente não tem controle. Aliás, tudo que é aquilo que tem a ver com a natureza, a gente não tem controle, né, gente? Então, aí a gente pode observar a questão da associação da imagem com as palavras, né? É claro que, se a gente fosse fazer algo mais animado, poderíamos inserir um vídeo aí, ou então algum tipo de animação, né, para dar mais movimento a essa imagem. E agora a gente tem também um outro link interativo, que a gente vai mostrar para vocês, o Museu da Língua Portuguesa, né?
a história, né, do Museu da Língua Portuguesa. Então, como vocês podem observar, olha, o marcos, né, da reconstrução do museu, ou seja, ele já foi o quê? Reformado, né? Então, como vocês podem observar, nós temos aí, olha, as etapas desde 2015, né, até 2021. Então, nós temos aí o projeto da fachada do caso do prédio, né, já foi concluída, a obra da restauração da fachada esquadrias, projeto da restauração da cobertura, obra para a reconstrução da cobertura e obra de adaptação interna e a conclusão da reconstrução. Então, observe que a página é muito bonita, olha, vejam bem aqui. Nós temos um incêndio, né, que aconteceu em dezembro de 2015, né, é uma perda muito grande que ocorreu aqui, né, porque queimar um museu é uma coisa muito drástica, porque ali tinham memórias, existiam registros antigos, né, com referência ao Brasil e também a própria registros, né, da língua portuguesa. Então, aqui houve uma perda muito grande, mas eles estão fazendo a reforma, né? Já reformaram boa parte, mas aquilo que foi queimado não tem como reconstituir, né? Infelizmente. Então, nós temos aí a página, vejam bem, o desenho de como era, né? A foto de como era o prédio. Em 2016, olha, eles fizeram aí a reconstruir e seguindo nós temos 2016, 2016 ainda, né? Fizeram aí uma boa reforma. Aqui nós temos um seminário do Museu da Língua Portuguesa. Os desafios no dia 2 e 3, na Pinacoteca de São Paulo. E junho de 2016, praticamente todo, né, reformado, pelo menos por fora, estão todo pintado, todo organizado. E aqui nós temos o Marcelo Rebelo de Souza, né, que é o presidente de Portugal, que visita o Brasil, no Museu da Língua Portuguesa. Em novembro de 2016, olha, a torre está bem restaurada. Aí, sobre a organização do IPHAN, né, que é o órgão que cuida do patrimônio histórico, né, dos prédios antigos. Então, aqui em 2016, a Aliança Solidária para a reconstrução do Museu da Língua Portuguesa. Então, como vocês podem observar, é uma página muito bem organizada, muito bem criativa aqui com as imagens, né? Apesar de não termos vídeo, talvez tenha aqui para baixo, mas eles priorizaram a linguagem verbal e não verbal, no caso com imagens e palavras, né, mostrando a reforma completa do museu, né, bem colorido, né, bem chamativo. E aqui embaixo, olha, vocês podem observar os patrocinadores, né, que colaboraram para que a reforma pudesse acontecer, né, porque só o erário público não é suficiente para reconstruir algo de tamanha importância, que, no caso, é o Museu da Língua Portuguesa. Então, turmas, hoje nós fizemos aí esse estudo sobre os jornais digitais, no caso, o jornal digital, o blog, o vlog, né, e outros sites, né, que você, como aluno, que é pesquisador, precisa ter acesso a esses sites, a essas informações, para que possam colaborar com o aprendizado de vocês. Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima.